Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aí à nossa programação, né, do dia, né? Esse dia que foi bastante agitado. Aí conseguimos alguns novos inscritos aí para o canal. Aí também teve organização de um ato aí daqui de São José dos Campos, que eu vou falar mais no final, né? E, e vamos dar continuidade aqui, conversando aí com as organizações de esquerdas, as organizações tanto do campo da esquerda e também do campo socialista, né? E o meu convidado aqui é o Edson Bardinho, ele que é da Conspiração Socialista, né? Ele vai conversar aqui com a gente um pouco aí de conjuntura nacional e como que a sua organização vê a nossa atual realidade. Então, tudo bem, Edson? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa noite, camaradas. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer poder expor as nossas perspectivas nesse cenário, as nossas impressões e considerações sobre a conjuntura, né? Meu nome é Edson Pardinho, eu sou militante da Conspiração Socialista, que é um coletivo de esquerda que atua no partido PSOL. O coletivo Conspiração Socialista tem uma forte incidência na educação, dirigido às principais subsedes de oposição, né, da POSP, e fazendo sempre a crítica à situação e as propostas de enfrentamento aos nossos adversários, né? As pessoas que têm um projeto que vão de encontro aos interesses da classe trabalhadora, né? Lembrando que nós somos um coletivo que não atua só na educação. Eu mesmo não sou professor, eu trabalho como hipnoterapeuta, estou como assessor parlamentar na mandata coletiva Quilombo Periférico, aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né? E trabalho como hipnoterapeuta, faço atendimentos clínicos, né? Pois bem, recebi esse convite para a gente começar a discutir, a falar um pouco sobre conjuntura, me pareceu bastante interessante. Ter um espaço no qual a gente consiga expor as nossas ideias. Espero fazer de maneira bastante lúcida e que todos consigam compreender os conceitos aqui que eu irei apresentar. Maravilha, então, Edson. A primeira pergunta, né? Agora me veio curiosidade, porque eu já conhecia a Conspiração Socialista desde a época que eu era professor, né? E a pergunta que eu faço é: vocês entraram o pessoal e por quê? Então, foi uma avaliação coletiva, a gente abriu para a militância, nem todos os membros da Conspiração Socialista se filiaram ao PSOL, mas a gente fez uma avaliação que, num cenário pós-eleição de Bolsonaro, um grupo pequeno como o nosso, atuando sozinho, seria facilmente um alvo muito fácil. Seria muito mais interessante a conjuntura pedir a unidade. E onde nós encontramos um espaço que nos caberia, né, um espaço no qual nós poderíamos continuar defendendo nossas bandeiras, foi dentro do Partido PSOL. Certo. E vamos aí, então, já para o bate-papo, né, mais conjuntural, né? Eu acho que é comum, de acordo aí para toda a esquerda, né? E para qualquer pessoa que seja racional, né? Que o Bolsonaro tem que cair, né? Só que, contudo, a gente precisa discutir como, né? E quem vai fazer o Bolsonaro cair. Muito se discute aí a candidatura do Lula, né? Mas só que, né, uma candidatura que pode carregar o Geraldo Alckmin como vice, né? A pergunta que eu faço é como derrotar o Bolsonaro de uma maneira independente, né? De fazer com que a classe trabalhadora derrube o Bolsonaro. Então, a gente discute toda a conjuntura agora com esse cenário eleitoral, né? Bolsonaro não caiu.
nós não conseguimos, através da organização da classe trabalhadora, através dos movimentos sociais, fazer com que ele saísse do espaço que foi ocupado através da farsa, das fake news, através do golpe, através do aparato burguês, do capital, que foi investido em torno do nome Bolsonaro, né? Bolsonaro tem feito serviço sujo para a burguesia, e com essa cara essa aparência de fanfarrão, de descomprometido com alguns princípios morais, ele pôde fazer o que quis sem enfrentar uma resistência que lhe pudesse causar um constrangimento maior, né? Ele é o instrumento que está sendo utilizado pelo capital neste momento, mas o nosso adversário de verdade, nosso adversário no qual nós devemos mirar, é o projeto de poder do capital, é a burguesia. O Bolsonaro é a máscara da vez, que vai ser descartada logo, e a gente não tem vocação ao esquerdismo na conspiração socialista. A gente não tem vocação ao esquerdismo. Nós temos uma política, uma proposta política e um projeto político. Nesta conjuntura, não há correlação de forças para que o nosso projeto seja colocado em disputa. O que nós temos para o momento é um nome que, no nosso entendimento, está num campo que não é o nosso, que é o nome do Lula. O Lula tem um projeto que não é de enfrentamento ao capital. O projeto Lula é reformista. É um projeto que coloca, senta à mesa com os banqueiros, senta à mesa com o agronegócio, e que não coloca em risco essa estrutura. Mas é um projeto que a gente tem que usar agora, né, para tirar Bolsonaro. Com Lula, a gente vai ter um outro tipo de enfrentamento, mas a gente vai poder ocupar mais as ruas. A gente vai ter menos risco à integridade física, a gente vai ter menos risco de uma intervenção direta, violenta, como a gente tem visto aí com as pessoas que estão no campo da esquerda, no governo Bolsonaro, né? Chamar o Alckmin para esse cenário no nosso entendimento, extremamente desnecessário para o Lula. Lula já tem um capital político que o coloca com larga vantagem sobre Bolsonaro, e o que a história nos mostra é que o Alckmin, mesmo com todo o aparato, com toda a máquina, com toda a verba, teve, na sua última disputa, um desempenho pífio. Então, ele não tem muito que agregar ao Lula. O que ele traz quando ele chama? O que o Lula traz quando chama o Alckmin? Ele traz um aceno para o mercado, dizendo que o governo dele não vai ser radical. Ele traz, quando chama o Alckmin, a certeza de que não vai ter uma grande mudança na estrutura. E é isso que o Alckmin traz para o mercado. Ao passo que, se houvesse uma composição com setores à esquerda, se fosse uma chapa do Lula convocando pessoas à esquerda para estar na vice-presidência, o capital, com certeza, ia criar uma resistência maior para que ele conseguisse chegar a ocupar o cargo de presidente, e, chegando lá, com certeza, teria muito menos apoio da bancada. O poder de barganha interno com outros grupos políticos que estão do centro à direita seria muito reduzido. E o Lula, aparentemente, já mostrou que não quer confronto. Ele quer fazer um próximo mandato de conciliação, podendo transitar em todos os espaços e agradar a todos, o que para a gente é impossível. Ô, Pardinho, eu não sei se é uma questão mais polêmica, mas eu vou lançar aqui, né, uma fala, ou um questionamento da sua parte, da sua fala, né, quando você fala que com uma possível eleição do Lula, as coisas vão ficar mais tranquilas, né, para poder, inclusive, se manifestar, sair às ruas e tudo mais, né?
Eu fico meio preocupado com isso, porque não sei se você concorda, aí eu passo a bola para você, porque na minha impressão, né, assim, a gente tira o Bolsonaro, mas, né, a minha avaliação, o bolsonarismo ainda continua. Como que a gente lida, então, com esse bolsonarismo? O bolsonarismo, na sua opinião, acaba com a possível eleição do Lula? Então, a história nos mostra que isso não nasceu do nada e não vai terminar do nada. Opa, houve um acidente aqui. Não vai terminar do nada, desculpa. Reorganizar aqui Tudo bem, o suporte. Coisa de gravação de podcast. Perdoe-me. Aqui o suporte aqui é improvisado e ele se mostrou um pouco arisco. Então, eu estava falando, o bolsonarismo com certeza não acaba. O Bolsonaro tem cerca de 20% do eleitorado nacional ao seu lado. Isso não pode ser considerado como uma força desprezível. Então, para derrotar o Bolsonaro, no nosso entendimento, a gente precisa dos movimentos sociais. A gente precisa de um governo no qual o MTST, o MST, o movimento negro, as organizações do povo preto, indígena, possam ocupar espaços estratégicos nesse governo. A gente precisa de um governo que fale em reforma agrária e que enfrente o agronegócio, apresentando o projeto da agricultura familiar, da agricultura urbana, né? A gente tem que pensar na economia solidária, a gente tem que pensar nos bancos populares. Isso vai derrotar o bolsonarismo. Isso vai fazer com que a estrutura do poder popular ganhe corpo, né? E essa força, essa energia, os movimentos de cultura, os movimentos de juventude, a gente sabe muito a força do movimento hip hop, dos movimentos de teatro nas periferias aqui de São Paulo. Então, a gente precisa pegar essa energia dessas pessoas e transformar em potência política, né? Sair do campo do ativismo para a militância, sair da militância para os projetos de governo, para as políticas públicas efetivadas. Isso faz mudança. Agora, quando ele traz o Alckmin, ele já prepara o seu próprio algoz. É o efeito Temer, que já está engatilhado. O que ele fala para o mercado? Eu vou fazer o que vocês querem, porque se eu não fizer, já tem outro aqui no lugar. A qualquer pretexto pode-se criar um novo golpe, a qualquer pretexto pode-se criar uma falsa condenação para o Lula, para que ele saia, e quem vai assumir é o Alckmin, que colocou, você, né, foi professor e sabe disso, com muita violência a polícia contra os professores, a polícia contra os estudantes que ocuparam as escolas, né, no governo Alckmin. Esse Alckmin que atacou o Pinheirinho, a população do Pinheirinho, em São José, numa área que a dívida do terreno era gigantesca, era uma área de interesse público para as populações que estavam lá com suas famílias, com crianças, com idosos, e foram violentamente massacrados pelo governo Alckmin. Então, o Alckmin não é qualquer pessoa. Ele é alguém ligado ao Opus Dei, né? Um grupo conservador católico. É essa pessoa que o Lula chama para estar do lado dele. Então, quando ele faz isso, ele diz para o capital o seguinte: eu vou estar aqui, mas as reformas que eu vou trazer, os projetos que eu vou trazer, não vai mexer com essa estrutura, porque eu estou na condição de refém. É isso que eu vejo com o aceno que o Lula traz. Qualquer pessoa que entende um pouco de política não vai esperar do Lula um governo radical. O Lula de 89 ficou em 89. O Lula que falava em reforma agrária, da forma que ele falava de moratória, esse discurso não volta mais. O que a gente vai ver do Lula é esse falando que no governo dele os bancos lucraram muito, que as empresas lucravam muito, que a indústria crescia no governo dele. Esse é o governo do Lula que a gente vai ver. Né? A gente não pode deixar que no governo do PT o povo preto sofreu bastante.
A gente teve a conquista de uma bandeira histórica do movimento, que foi a questão das cotas, sim, a gente teve. Mas a gente teve o fenômeno dos estupros que o nosso exército causou no Haiti. A gente teve um crescimento vertiginoso do encarceramento da população preta, em especial das mulheres pretas no governo do PT. O mapa do encarceramento está aí para quem quiser consultar. Então, assim, o PT se afastou dos movimentos de base, se afastou dos movimentos organizados, e agora, com a liberação do Lula, com o Lula voltando para o tabuleiro do jogo, em condições evidentes de vitória, o PT começou a atrair as lideranças dos movimentos, né, e convocá-los, fazendo com que eles saíssem de outros partidos que embora mais jovens que o PT, se mostraram efetivamente preocupados com as bandeiras sociais e começaram a ganhar espaço nas bases que estavam órfãos de partido. Aí ele chega nessas lideranças e começa a chamar o PT às vésperas da eleição. Esse é um movimento muito grande, a gente pode perceber isso tanto no Rio como em São Paulo. Quem está acompanhando o cenário está vendo que muitas pessoas estão migrando para o PT porque sabe que o Lula vai atrair bastante voto, provavelmente a bancada do PT vai crescer, e estão fazendo o jogo pensando num cenário político que é extremamente conjuntural. Nosso entendimento de política pública, de projeto de política pública, nosso entendimento de movimento social, ele sempre leva em consideração a raça, a classe, o gênero, e sem discutir abertamente com as bases essas pautas, a gente não vai avançar. A gente vai ter um ganho momentâneo, uma ideia de vitória, que vai trazer numa sequência outra onda de Bolsonaro, talvez pior. Talvez pior. Porque a gente sabe que o Bolsonaro tem uma incapacidade de articulação. Ele está aí dando vexame em cima de vexame, muitas vezes dando vexame de propósito para criar cortina de fumaça, para atrair as suas ações dos bastidores. A gente passou agora, acabou de passar agora pela 5ª troca de delegado na investigação do caso do Marielle. Toda vez que alguém começa a se aproximar do mandante de Marielle, o responsável pela investigação é trocado. Isso é uma coisa que é de um absurdo tão grande, de uma violência tão cruel, que eu tenho muita dificuldade de conseguir visualizar como é que a história vai registrar isso nos livros. Porque vai ficar tão vergonhoso, e a pergunta que se fará no futuro é como a sociedade permitiu isso sem ocupar as ruas massivamente e sem exigir que a queda desse déspota. E o cenário do próximo governo, que eu não tenho dúvida que será do Lula, não tenho dúvidas que será do Lula o próximo governo, não vai se comprometer a revirar todo esse lixo. Não vai se comprometer a desfazer toda essa vergonhosa privatização que vem sendo feita em vários setores, inclusive na educação. A gente está aqui em São Paulo, com quase 40 anos de governo do PSDB, a saúde e a educação é extremamente precarizada, sendo terceirizada por OSs, que ninguém sabe quanto o governo dá de dinheiro e nem o que é feito com esse dinheiro, porque não há uma transparência nessa relação. Não se abre a caixa preta. Então, é um cenário bastante preocupante que nós temos. Obviamente que com a vitória do Lula vai se criar uma nuvem, uma euforia de que, mas o Lula não é um salvador. E a política do Partido dos Trabalhadores não é uma política que visa a emancipação da classe trabalhadora, que visa com que os trabalhadores sejam protagonistas das propostas de soluções para os conflitos ora vigentes. Então, nós temos que entender que vai ter uma melhora no próximo governo? Evidente que sim. Mas essa melhora é muito frágil, como foi frágil tudo que o PT trouxe, inserindo as pessoas no consumo, simplesmente.
Simplesmente ensinou as pessoas trabalhadoras no universo do consumo. Primeira mudança que teve, caiu tudo. Inclusive, agora estão querendo derrubar as cotas. Então, a gente está num cenário bastante complicado, com uma perspectiva de mudança, mas não uma mudança radical. Uma mudança tênue, uma mudança controlada. Uma mudança tão controlada que já existe ali ao lado de quem vai assumir o poder a figura que pode o cobrir, assumindo umas pautas mais agressivas a favor do capital. Certo. Mas o Pardinho, né? Uma coisa que, né, que acho que a gente tem que conversar aqui, né, que entre, né, o dia 3 de fevereiro de 2022 até o dia das eleições ainda tem chão, né? E aí acho que tem aquele debate que a esquerda fez no ano passado que ela deveria continuar fazendo, se derruba o Bolsonaro agora, antes das eleições, ou espera as eleições para o Bolsonaro cair. O que vocês da conspiração socialistas acreditam? Vocês defendem a derrubada imediata do governo Bolsonaro ou tem que esperar para outubro de 2022 desse ano? Então, Bolsonaro não vai cair. Bolsonaro não tem derrubada. Esse projeto não está. Primeiro porque o PT não quis. O PT não botou força nesse projeto do Fora Bolsonaro. Não era interessante para o PT derrubar o Bolsonaro. Era interessante fazer o desgaste da imagem de Bolsonaro para fortalecer a imagem do Lula. Isso foi feito com sucesso. A gente, todas as manifestações de rua, os equipamentos que estão na mão da articulação do PT não foram usados com a força, a plena potência, no sentido de derrubar Bolsonaro. Sempre foi organizado para causar o desgaste, porque esse é o jogo o jogo político. Esse é o jogo político. A gente pode pegar... eu quero que alguém que diga o contrário me mostre uma frase do Lula gritando fora Bolsonaro em algum lugar. Então, isso não vai ter, porque esse não era o projeto político. Isso não foi chamado. O maior líder popular da história nacional não subiu em nenhum lugar para gritar fora Bolsonaro. Subiu para fazer o embate à figura, subiu para fazer um desgaste da imagem, mas não convocou as massas para um enfrentamento direto. Assim como ele estava lá em São Bernardo, antes de ser preso, com todos os setores à esquerda, ao seu favor, e se solidarizando, ele saiu dizendo que acreditava na justiça burguesa. E foi cumprir o que lhe foi determinado. Ali existia uma possibilidade de radicalizar o discurso, de radicalizar a ação. Então, esse papel de radicalização não é do PT. O PT não tem uma atitude radical. O PT tem uma atitude de negociação. É um partido conciliador. Então, para que houvesse a conciliação, era importante desgastar a imagem de Bolsonaro para que ele chegasse fraco nas eleições e o Lula fortalecido. E isso eles conseguiram com bastante sucesso. O projeto que o PT desenhou está sendo executado agora. Certo. E por parte da esquerda socialista, o que precisou fazer que não foi feito? Então, como eu disse, todo esse cenário e com o advento da pandemia, a grande força da esquerda e dos movimentos sociais são as ruas. Quando se ocupa, a gente pode ver tanto o cenário da América Latina, Argentina, Chile, Equador, as pessoas ocupando as ruas fazem as mudanças acontecerem. O cenário de pandemia nos tirou das ruas, né? Os movimentos ficaram um pouco desarticulados nesse sentido. Então, o trabalho de base nunca parou.
trabalho de base continua, as coisas estão acontecendo, nós temos aí grupos e partidos comprometidos de verdade com mudanças. Geralmente são partidos pequenos, mas com muita atuação em alguns segmentos, e a perspectiva agora é de crescimento, de expansão. Com um governo minimamente democrático, a gente vai ter condições de desenvolver tecnologias de combate à pandemia, de combate às novas pandemias que virão, porque a gente sabe que o nosso modo de produção, né, tanto da produção vegetal como animal, são os grandes responsáveis por essas pandemias, por essas infecções. Quando a gente acaba com a biodiversidade, quando a gente vai para a monocultura, quando a gente vai para o agronegócio e para a pecuária, devastando a Amazônia, devastando o Cerrado, é isso que faz com que as pandemias aconteçam. Que é um cenário que não acontece só no Brasil, é um cenário que se espalha por outras partes do mundo, e as consequências pelo avanço da tecnologia e a distância ficar mais curta, o trânsito entre as fronteiras ficar cada vez mais intenso, faz com que uma pandemia que nasce do outro lado do mundo chegue aqui com muita facilidade, que daqui vá para outros lugares. Então, é esse modelo que está errado, né? Esse modelo de produção. A gente tem que, mais que urgentemente, diminuir a quantidade de emissão de poluentes, de fortalecer as agriculturas regionais, as agriculturas familiares, aproveitando o que há de potência em cada comunidade, em cada localidade, transformando isso em economia local, ao invés de impor um modelo de monocultura predatório, que acaba contaminando as nossas águas, com o uso abusivo de agrotóxico, com mercúrio na exploração de minerais, contaminando rios. Então, assim, a gente está num processo de degradação da natureza, de degradação ambiental, de contaminação dos nossos mananciais, e para essa mudança acontecer, a gente precisa desse novo cenário. A gente precisa de fortalecimento das comunidades ribeirinhas, das comunidades da Amazônia, do Cerrado. A gente precisa ouvir a população de lá para entender como é que funcionam esses mecanismos, e com esse governo atual não tem diálogo, né? Ele trata os quilombolas por arroba, ele trata a população indígena como os povos nativos como preguiçosos, como que ocupam espaço demais no território nacional, né? Violência em cima de violência. O extermínio da população indígena e o extermínio do povo preto não para de acontecer, né? A gente está vendo diuturnamente aí agora pessoas sendo espancadas, pessoas chegando na sua casa sendo baleada, porque uma pessoa armada ouviu chegar no condomínio e supôs, porque era preto, que era bandido. Então, a gente está vendo isso todos os dias. A gente pega, no caso do Moisés do quiosque, que é espancado, enquanto as pessoas simplesmente fazem o seu passeio na orla e esperam a sua água de coco. Vidas são ceifadas a troco de nada. Esse cenário foi também causado pela política de Bolsonaro, que banalizou a violência através do estímulo da indústria armamentícia, da indústria bélica, né? E dos seus discursos de ódio sendo proferidos, muitas vezes em tom jocoso, em tom de brincadeira, outras vezes em tom agressivo mesmo, né? Vamos metralhar, vamos acabar. Então, é um cenário muito cruel. A gente está passando por épocas de trevas, né? E o que vai mudar isso é o povo, através da sua organização popular, o poder popular que vai conseguir fazer a mudança. A gente não vai depender, não pode depender de um salvador, porque esse salvador não existe.
Certo. Ô, Pardinho, né, uma coisa que me chamou a atenção, né, mesmo vocês apoiando, né, a candidatura do Lula, vocês mantêm um tom crítico ao PT e ao próprio Lula, né? Isso não é visto, né, em outras correntes do PSOL. Tem outras correntes do PSOL que existe um alinhamento maior com o PT e com o Lula. Aí a pergunta que eu faço para você, o que está acontecendo com o pessoal nesse último período? Então, o que acontece é o seguinte: Lula eleito hoje, a gente é oposição amanhã, né? A gente entende que o Lula é o que está tendo para a hora. Não é um projeto, não é um projeto do PSOL, Lula. O Lula não é um projeto do PSOL. Só que a gente está enfrentando um inimigo, a gente está enfrentando o capital que está agindo na figura de Bolsonaro. Né? Então a gente tem que se organizar e fazer uma frente ampla nesse sentido. Só que essa frente ampla, no nosso projeto, ela é uma frente ampla com os setores à esquerda. O que o PT tem proposto não é isso. Não é o nosso modelo. O PT eleito não vai dizer que tem um governo de esquerda, porque não vai ter. Vai ter, no máximo, um governo social-democrata. No máximo. O que a gente chama de esquerda é a esquerda revolucionária. A esquerda que se contrapõe ao capital. É a que vai pegar a dívida pública e vai destrinçar. Entendendo por que essa dívida que já foi paga tantas vezes só cresce. Então, vamos estudar a dívida pública, vamos sentar e discutir honestamente se essa dívida existe ou não, se ela já foi ou não paga, o quanto nos devem porque já cobraram de maneira indevida, né? Essa discussão não vai ser feita pelo PT. Então, revogar as arbitrariedades que foram feitas na Justiça do Trabalho, né? A rescisão de 40%, na demissão que baixou para 20%, tudo que foi tirado dos professores, essas reformas previdenciárias que foram feitas no Estado, no município, tirando das pessoas que ganham R$ 2.000, menos de R$ 2.000, parte do seu salário, depois de ter trabalhado e contribuído durante décadas, né? Ao se aposentar, tendo confiscado a parte da sua aposentadoria. A gente vai ver, será que vai ver no próximo governo revogando essas medidas? Eu não acredito. Eu não acredito nisso. Né? Seria muito bom estar errado, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Para isso acontecer, um projeto alternativo precisa chegar ao poder. E o projeto alternativo é o que nós estamos construindo. Esse projeto que hoje não está em condições de ser colocado em disputa pelo pleito. Mas as eleições não vão acabar com o bolsonarismo. Não são as eleições. A gente precisa dos movimentos populares, dos movimentos sociais organizados para acabar com o bolsonarismo. É esse que acaba. As eleições burguesas, elas obedecem uma regra também do capital. E elas têm um limite de atuação. A gente percebeu no governo Dilma que quando o capital está cansado, ele tira da forma que quiser, com o argumento que quiser. Muito embora agora a gente pega o Barroso, entre outros ministros, declarando que o que tirou a Dilma não foi crime, né? Foi a insustentabilidade política, só que ele diz isso hoje. Né? O Supremo lavou as mãos durante todo o processo de impeachment lá e legitimou até. Então, é assim que age o capital, é assim que age a burguesia. E é isso que nós precisamos enfrentar. E Sem por esse quê? enfrentamento necessário, Pode continuar, desculpa. sem esse enfrentamento necessário, nós vamos ter mais do mesmo. Uma onda de suavização, uma onda de novo acesso a alguns bens de consumo, né? Uma impressão de que a economia vai estar absorvendo as pessoas para o mercado de trabalho no primeiro momento, mas que é muito frágil. Sem o sindicato forte,
sem as pessoas organizadas nas comunidades, sem os movimentos sociais fortalecidos, também por políticas públicas, isso tudo fica muito frágil, né? É muito fácil de derrubar. É como caso de palha. Então, eu acredito que a gente não pode criar a ilusão de que, chegando o período eleitoral e com a vitória de Lula, a gente deva relaxar. Pelo contrário, as nossas forças, as nossas potências precisam estar ainda mais aguçadas. A gente precisa militar com mais energia, falar com mais pessoas, buscar projetos nas comunidades para fortalecimento da identidade cultural, para discutir as questões de classe que aquelas pessoas estão vivendo sem ter consciência. E isso sim vai causar transformação. Não adianta você simplesmente abrir de novo as portas para as pessoas comprarem, ou para irem para a Disney, né, que virou referência de uma sociedade evoluída. Né? Tá errado. Tá errado. Enquanto esse for o sonho estiver atrelado ao consumo, a gente não entendeu nada. E por não entender nada, vamos reproduzir a história, fazer com que ela se repita, trazendo cada vez mais novos Bolsonaros, talvez uns mais inteligentes, mais organizados, que sejam mais violentos. A gente está refém dessa política beligerante, dessa solução fácil que é vendida para resolver os problemas, né? Aumentando cada vez mais os presídios, muito em breve privatizando os presídios para que eles deem lucro, e presídio privado implica em necessidade de criminalização das ações. Quem vai ocupar os presídios nunca são os que roubam milhões, que roubam merenda, sempre vai ser as pessoas que estão na periferia, as pessoas que têm menos recursos, essas pessoas que vão lotar os presídios. Então, são os trabalhadores, seus filhos, estudantes, que vão ocupar os espaços das penitenciárias. Nós não concordamos com essa política. Essa política punitivista, ela não resolve o problema nem da violência, nem da criminalidade, porque isso precisa ser enfrentado de uma outra lógica. Né? A polícia militar tem que acabar. A polícia militar é um absurdo. Os dados de violência da polícia militar são gigantescos. O número de suicídio dos policiais é gigantesco. A violência que os policiais sofrem é absurda. Não tem que ter. Só que a polícia é o braço armado do Estado. E ela tem um alvo na cabeça. A polícia nunca entra na periferia procurando príncipes e princesas. Porque eles têm um modelo de príncipe e princesa já internalizado. Que é uma pessoa branca, de poder aquisitivo alto, que mora num determinado local, que mora nos seus castelos. Qualquer pessoa fora daquele universo é pessoa sujeita à violência. Porque são as pessoas que ocupam o espaço que foi destinado ao povo preto, pós a falsa abolição. Quem está nesses espaços degradados, nesses espaços da margem, quem está ou é o povo preto ou é alguém que está próximo a ele, por consequência, sujeito a parte dessa violência também. Isso é um processo histórico, né, que se formou chegando nesse ponto. Certo. E né, uma coisa que me chamou a atenção, né, que você falou que o projeto socialista ele não está em disputa, né? Mas não seria mais correto, né, preparar o terreno para que o projeto socialista, né, se fortaleça e se apresente como uma alternativa real para a classe trabalhadora, em vez de apoiar outros projetos? Então, o que eu disse para você foi o seguinte: o projeto socialista não está na disputa eleitoral nesse cenário macro. Não está em disputa nesse cenário macro. O projeto socialista está em disputa da consciência de classe. A gente está conversando com as pessoas no dia a dia, nos botecos, nas igrejas, no terreiro, né, nas escolas, né, nos hospitais, nas feiras livres. É aí que a gente está desenvolvendo o projeto. Porque a gente não pode ficar refém das eleições burguesas. Tem que ser muito maior que isso para causar uma transformação social. É um jogo de cartas marcadas, essas eleições. Então, quem consegue espaço de verdade para
atuar nesse cenário com a caneta na mão são as pessoas que conseguem, obviamente, o apoio de parte do mercado. Quem dá as referências do que é bom, do que é ruim, do que é belo, é o mercado. Do que é possível, é o mercado. O mercado não é uma coisa homogênea, o mercado não é uma coisa fechada, é uma coisa ampla, né? Só que os seus interesses estão acima de tudo, que é o lucro. Quem enfrentar o mercado colocando em risco o lucro, não vai ter espaço. Então, a gente não vai ver PT falando em taxação de grandes fortunas. Fala agora, enquanto o Bolsonaro está lá. Eu quero ver, quando chegar ao poder, você vai colocar o projeto de taxação de grandes fortunas. Porque a gente paga IPVA do nosso carro, mas o jatinho dos empresários não pagam impostos. Os helicópteros não pagam impostos. A gente não investe num transporte público de qualidade porque a indústria automobilística não permite. A indústria farmacêutica precisa ser muito bem estudada, com muito cuidado. Né? É interessante que um conjunto de doenças ocorram sazonalmente para que movimente a economia dessas empresas. Onde a saúde avança? Por que a gente está com esse ataque muito grande ao SUS, essa violência de ataque ao SUS das empresas privadas, das OS, que ocupam o espaço do funcionalismo público? Por que tem esse interesse? Porque movimenta milhões, bilhões. E isso a iniciativa privada quer esse dinheiro, quer de todos, ela quer para ela. A gente luta por uma saúde pública e 100% estatal. A gente luta por uma educação pública estatal, para que as pessoas que estudam em escola pública tenham acesso às universidades públicas e que essas universidades públicas banquem pesquisa, banquem bolsas para que as pessoas ampliem a sua capacidade de aprofundar os estudos dentro e fora do país, como sempre fez para a burguesia. Mas quando as pessoas da periferia começam a organizar em cursinhos populares e tenham acesso às cotas e começam a ocupar os espaços da universidade pública, o que a burguesia faz? Tira a verba das universidades públicas, porque ela não tem mais condições de bancar. Esse é o argumento usado pela elite. Mas, na verdade, não tem mais condições de bancar o filho da classe trabalhadora, que, com muita luta, com muito empenho, com a luta de gerações, consegue ocupar esses espaços agora. E quando chega lá, eles simplesmente tiram a verba, porque não é mais interessante fortalecer esse grupo de pessoas, esse segmento da sociedade. O nosso projeto é justamente o contrário, que essas pessoas ampliem as suas potências e tenham condições plenas de desenvolver as pesquisas, os seus estudos e atuarem para a melhoria da construção de soluções de problemas da sociedade. Porque as tecnologias que essas pessoas trazem é diferente das tecnologias que a elite burguesa aceita e entende. Assim, como a gente falou que iria discutir conjuntura, eu não quero esmiuçar alguns temas que caberiam, talvez, para um outro momento, né? Pode falar, mas se você contra quiser. Isso que a gente luta. O espaço aqui é seu. Não, então, é porque é um tema bem amplo e precisa de uma sequência maior para a gente desenvolver. Mas falando de conjuntura, o cenário é justamente esse. Lula é o que está tendo. Não é o melhor, não é o ideal, não é o projeto que nós apostamos, né? E a gente está mostrando todo o nosso descontentamento dessa proximidade que ele traz com o Alckmin, né? Porque é muito violento. Nós passamos aqui denunciando o genocídio do governo Alckmin por ação, por omissão, durante décadas aqui em São Paulo.
E agora vem a principal liderança do movimento popular se aproximar dele, simplesmente para acenar o mercado, para dizer que ele não vai radicalizar o debate, que podem confiar que ele vai fazer simplesmente o que for possível sem desagradar o capital. Então, é muito triste. Ainda não está efetivado, né, essa parceria. A gente sabe que esse tabuleiro, de vez em quando, se movimenta de uma hora para outra de uma maneira muito contundente, sem que a gente tenha exatamente a noção do que vai acontecer, mas estamos atentos, mostrando, apontando, conversando com pessoas e entidades de outros segmentos, que não da política partidária, para fazer pressão, para mostrar que não concordamos com isso e vamos até o limite. A intenção é que um dia o nosso projeto ocupe o espaço na vida das pessoas ao ponto da gente não depender mais do que ora está posto, né? Que é essa política do mercado, essa política voltada simplesmente para os interesses do capital especulativo. Certo. E, né, outra questão que a gente tem que pautar aqui é a chamada terceira via, né? Que, né, parece que sumiu aí na discussão pública, mas que certamente vai lançar os seus candidatos ou o seu candidato, né? Qual que é a opinião de vocês sobre essa chamada terceira via, né? A gente fez algumas avaliações de conjuntura em alguns seminários que nós tivemos e é meio que consenso dentro da conspiração socialista que não tem terceira via. Não tem espaço para terceira via. Tem só duas vias e é o que está colocado. A gente vai ter um embate, é isso. Os 20% fixos do Bolsonaro e a capacidade de expansão do Lula. É óbvio que o governo, com a máquina na mão, às vésperas da eleição, vai começar a fazer políticas populistas para tentar atrair a classe trabalhadora. Mas eu não acredito que tenha competência técnica para isso, para superar os 40% que o Lula já tem apontado aí, com perspectiva de crescimento. Eu acho que o Lula leva e ainda leva no primeiro turno. É a avaliação que eu faço. Lula leva e leva no primeiro turno. E você acha que pode ter tumulto aí por parte dos bolsonaristas, né, numa possível eleição do Lula, e como lidar, ou como impedir que a extrema-direita bolsonarista faça o novo Capitólio, como aconteceu nos Estados Unidos? Com certeza, com certeza. A gente não espera que seja tranquilo. Primeiro que eles já começam a desenhar um cenário questionando a legitimidade da urna eletrônica, questionando e tal, para usar isso depois. Eles sabem que funciona, eles sabem que é seguro, mas eles falam isso para que, no futuro, perdendo as eleições, que eles mesmos ganharam com urna eletrônica, eles usam esse mote para poder causar um tumulto. Mas, como eu disse, é um tumulto que é cortina de fumaça, é um grupo pequeno para tentar depois usar isso num discurso cheio de fake news, cheio de construção que são fictícias, para tentar, num outro momento, seja pela alegação de qualquer desvio ou descuido do próximo governo, servir de mote para que eles se refortaleçam. Mas, com o tempo, eles repetindo essa história, eles podem construir, segundo o entendimento dos bolsonaristas, uma nova onda de força, né? Então vai ter um tumulto, provavelmente vai ter tumulto, vai ter violência, vai ter pessoas reclamando, resmungando, e aqueles discursos olavistas sendo proferidos a plenos pulmões por aí afora, mas vai passar rápido. Vai passar rápido.
Vai passar rápido e o próximo governo que dê conta de colocar em ordem. Certo. E sobre a questão das demissões, o que a conspiração socialista defende, né? Porque é um Desculpa, deu uma negócio. falha no áudio. Ok. E sobre a questão das demissões, o que a conspiração socialista defende? Então, nós defendemos a classe trabalhadora, né? Então, nenhuma demissão sem uma justa causa deve acontecer. A gente é a favor do fortalecimento dos servidores públicos, não da extinção deles, como essa política ultraliberal tem feito. Esses achaques, esses desmandos, passando por cima de Constituição, passando por cima de determinação judicial, passando por cima de tudo. É um rolo compressor. Nós somos totalmente contra, nos solidarizamos com as vítimas dessa violência, né? Atuamos nos sindicatos defendendo as trabalhadoras e os trabalhadores que são vitimados por essa política ultraliberal. Então, nosso interesse é defender a classe trabalhadora, é lutar pela sua emancipação, né? A gente luta pelo utópico hoje, né? E para que, como diria o Galeano, para que serve a utopia? Para nos indicar o caminho que a gente deve continuar marchando. Então, nós seguimos nessa direção, buscando um dia construir uma sociedade fraterna, uma sociedade sem classes, né? A gente quer uma sociedade em que você seja respeitado, tendo fé ou não, independentemente de qual seja a sua fé, independentemente de qual seja o seu gênero, sua orientação sexual. Então, a gente quer uma sociedade em que as pessoas possam viver com alegria, né? Festa, trabalho e pão. Esse é o nosso sonho. A gente quer uma sociedade em que as pessoas possam produzir sua arte livremente, exerçam as suas potências plenamente, né? Não tenha que simplesmente se preocupar com pagar conta e comer, né? E ficar hora sem comer para pagar conta e hora sem pagar conta para comer. Esse cenário é muito cruel. A gente pode muito mais que isso. Nós temos muitas riquezas, nós temos muitas diversidades, nós temos um desperdício de ultra-alimentos aí que estão sendo extintos sem que a gente nem conheça, né? Alimentos extremamente saudáveis, potentes, ricos, que estão sendo destruídos para se plantar soja e milho transgênico, e nos quais a gente nem consegue entender a dimensão do efeito deles no nosso organismo, porque os estudos são limitados e controlados pelas indústrias. Qualquer pesquisa que se vá fazer a respeito do efeito dos transgênicos é boicotada por essa grande indústria, por esse grande agronegócio. Então, aqui nas comunidades em São Paulo, a gente tem um conjunto de hortas urbanas que produz alimentos sem agrotóxico. Essa iniciativa tem em outros estados, em outros espaços, e tem criado nas pessoas uma consciência da importância de se preocupar com a qualidade do que se consome. E essas políticas precisam ser efetivadas, essas políticas precisam ser ampliadas, as escolas precisam servir merendas orgânicas para as crianças. Nada de fast food, ultraprocessados, comida industrializada. A gente precisa ter comida orgânica, né? Das proteínas animais, vegetais, tudo orgânico, sem agrotóxico, sem essa participação violenta da indústria nesse processo. Certo. Outra questão que a gente precisa conversar aqui, né, que envolve, né, também a demissões, né, são os sindicatos, né? Muitas das vezes o pessoal fala aí da burocracia sindical. Como que você avaliam aí a atuação das centrais sindicais? Existe mesmo essa burocracia sindical? O que é e como faz para combater?
Então, a questão sindical, ela é uma questão muito importante, né? A gente percebe que até o Biden falou da importância dos sindicatos na sua eleição, tentando atrair trabalhadores para o seu lado, né? Criou-se uma narrativa contra os sindicatos muito contundente aqui e se pulverizou isso entre as categorias. É óbvio que nós temos sindicatos de várias ordens, né? Às vezes, uma mesma categoria tem 2, 3 sindicatos, e cada um com uma linha política de atuação, né? É importante que os sindicatos, que as pessoas entendam que os sindicatos... Foi entrevista. Tá falhando? Não, desculpa. Pode continuar. Então, é importante que as pessoas entendam que o sindicato não existe por si só. É muito estranho quando você vai num lugar e fala: e o sindicato, o que ele fez por mim? Né? É uma pergunta que é absurda. Porque sem a participação da categoria, sem o envolvimento da categoria com a dinâmica do sindicato, não vai haver nada de novo. Então, é importante que os sindicalizados e os que não são sindicalizados entendam como funciona o sindicato e qual é a importância deles estarem na dinâmica, no cotidiano do sindicato. Porque é isso que fortalece um sindicato, o vínculo que ele tem com a sua própria categoria e o quanto essa categoria o legitima. Então, para isso, as pessoas precisam estar renovando a diretoria do sindicato, estar se envolvendo com a dinâmica dos processos internos para que ela conheça como funciona. E a ideia que as pessoas têm é que o sindicato vai fazer tudo por ela enquanto ela fica em casa, né, velho sossegado, ou no seu ambiente de trabalho para casa. Não é assim que funciona. É a lógica de ficar esperando que se faça por si, né? Sem se doar, sem entender, sem buscar participar da vida, porque é um organismo vivo. E se você não está lá junto dele, não está lá nutrindo ele, não está lá trocando, você nem sabe como é que funciona. E simplesmente a crítica vazia cai e se espalha. Então, é importante que tenha concurso público para renovação do sindicato, porque a juventude sempre vem com ideias boas, com muita energia, e é isso que movimenta também as pessoas que já estão lá há um certo tempo a pensar novas possibilidades, né? E essa dinâmica deve acontecer em vários sindicatos, tanto na educação como na saúde, porque o que acontece muitas vezes é que a gente vê aqui no Sindicato Municipal da Educação de São Paulo, uma pessoa se aposta do sindicato e determina os rumos das políticas a seu bel prazer. Ignora muitas vezes a votação que é feita no ambiente e mesmo quando a maioria vota em algo, ele faz a leitura de que foi o contrário e empurra de acordo com as suas convicções. Então, essa política violenta, muitas vezes é feita aqui na figura do Cláudio Fonseca, é repetida em muitos sindicatos por aí afora. O que precisa para mudar isso? Precisa de energia, precisa de participação da categoria, precisa que as pessoas prestem atenção e entendam como funciona a dinâmica e que estejam nesses espaços para perceber o que aconteceu de manipulação, que aconteceu de inconformidade, e aí provoque a mudança. Porque sindicato não tem que ter dono. Quando você pega um sindicato que a mesma pessoa está na direção por 10 anos, é um absurdo. Tem que ter alternância, tem que ter mudança, tem que ter espaço para que as pessoas que pensam diferente tenham atuação na dinâmica desse sindicato também. Esse sindicato precisa ser algo vivo. Não dá para esperar que o sindicato resolva para as coisas, a vida funcional das pessoas, sem que elas interajam com a dinâmica do sindicato. Não é assim que funciona. Né? É uma tendência de muitas pessoas ficarem aguardando que, num passo mágico, tudo se resolva. E tudo se resolve a partir da mobilização. Se a direção do sindicato não cumpriu o acordo que foi feito, que ela seja cobrada, e que seja cobrada intensamente, seja pressionada.
ao ponto de que, se essa inconformidade persistir, seja trocada, né? Mas as pessoas simplesmente se afastam e começam a falar, se queixar ou se lamentar e culpabilizar, sem ter dado a sua colaboração para que algo diferente acontecesse. Certo. Agora aí vamos aí para a última pergunta aí da nossa conversa, Pardinho. Tá bem interessante aqui o nosso papo, né? A gente está acompanhando uma das maiores crises, né, do capital, pelo menos da minha geração é a maior crise, né? Isso mostra que o capitalismo, né, já passou do seu limite, porque às vezes, né, nesse período aí de pandemia, de crise econômica, é essa sensação que passa para mim. Não, o capital está numa crise, e essa crise é cíclica, né? A cada vez ela volta mais violenta, maior, e ele inventa uma falsa solução que vai gerar uma nova crise em pouco tempo. Esse intervalo das crises está ficando cada vez menor. É insustentável o modelo capitalista, né? A natureza não aguenta. A gente está vendo os desastres ambientais, climáticos, cada vez mais enchente, cada vez mais a temperatura aumentando em alguns pontos, o degelo das calotas polares, né? E o capitalismo é o grande causador dessas violências. Sem contar que o capitalismo precisa necessariamente da insatisfação para sobreviver. O que eu digo com isso? Você nunca pode estar satisfeito, porque se você estiver satisfeito, você para de consumir. E o capitalismo precisa que você esteja consumindo cada vez mais, o tempo todo, que os objetos sejam cada vez mais obsolescentes, né? Deixe de ter a sua utilidade cada vez mais rapidamente. E nisso aí eles exploram mais recursos naturais para fazer um novo objeto, muito similar ao anterior, com alguma mudança tecnológica pequena, que te causa a falsa sensação de que vai resolver o seu problema, a sua expectativa, que você vai ficar satisfeito. Mas assim que você consome aquele objeto, surge um novo que vai te causar aquela sensação de que você precisa dele. E a sensação é estimulada através das propagandas, através das campanhas massivas, através da inserção desses objetos nos filmes, novelas, seriados e programas de TV por aí afora. E você vendo aquilo, as pessoas que você vai querer ter também. E é disso que o capitalismo vive. É de ilusão, mentira, é de insatisfação. Você precisa de remédios rápidos para resolver os seus problemas, quando, na verdade, tudo que você precisava era desacelerar. Era parar para respirar e observar e se conectar com outro tipo de possibilidade de viver que não seja essa acelerada, no qual você precisa comer o fast food, você precisa comprar o tênis da moda, o celular da última moda, que tem 3 câmeras, que tem 4 câmeras, que tem câmera dos dois lados, tem câmera de cima para baixo, tem coisa que você nunca vai saber usar, mas você tem aquela sensação que você precisa ter aquilo para estar feliz. E quando você tiver, vai lançar um outro produto que vai fazer com que esse seu já não sirva mais para satisfazer essa expectativa que você tinha. Então, nós precisamos de uma lógica de outra possibilidade de vivência, de mais afeto, de mais arte, de mais cultura, de menos parafernália e mais trocas de energias positivas entre a nossa classe, entre o nosso povo. A gente precisa respeitar, inclusive, as tecnologias ancestrais, que estão cada vez mais sucateadas, né? Que até bem pouco tempo atrás, algumas famílias tinham quintal no qual elas plantavam todos os remédios que elas precisavam. Ah, eu estou com problema de estômago, tomo um boldo, tomo um hortelã, tem isso, tudo tinha no quintal. E isso fazia com que as pessoas, além de se conversarem, trocassem mais energia, elas fossem menos dependentes das indústrias farmacêuticas. Não sabe do comprimido para isso, comprimido para aquilo, né? Além do carinho e do afeto, dessa vivência necessária da cultura e da arte, que estão sendo cada vez mais tirados da gente, né? A gente precisa se contrapor a esse modelo que está aí, das soluções rápidas, que nunca resolvem nada.
né? Hoje em dia estou querendo dar remédio para criança, remédio controlado para criança, para ela deixar de ser criança. Sendo que a infância é extremamente importante, muito nova na existência humana, mas muito importante para o desenvolvimento do ser humano, né? A gente precisa preservar essas conquistas que nós tivemos ao longo de séculos. Esse é o nosso projeto, né? Um mundo com mais arte, mais beleza, com mais trocas de afeto, né? Com menos armas, com mais plantas, um clima mais gostoso. Essa é a proposta socialista de vida. Essa é a proposta de uma sociedade fraterna. É por isso que nós lutamos e trabalhamos todos os dias das nossas vidas. Maravilha, então aí, Edson, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a sua participação e passo a bola aí de novo para você fazer as considerações finais. Então, eu sou muito conhecido aqui na região onde eu atuo, Itaquera, aqui em São Paulo, nos movimentos sociais, no movimento negro, por ser uma pessoa extremamente comprometida, né? E eu sei que o que eu faço é bem pouco. E eu não vou conseguir mudar muita coisa na minha perspectiva. A conspiração socialista é um grupo pequeno, não vai conseguir mudar muita coisa sozinha também. O que nós precisamos é que cada pessoa, independentemente do grupo político que esteja ligado, ou do grupo artístico que esteja ligado, ou do movimento que esteja ligado, tome consciência da sua importância e da importância da sua dedicação para construir esse mundo melhor. Esse mundo diferente desse que está aí, dessa violência. Nós precisamos estar comprometidos com essa mudança, ainda que ela não esteja tão próxima de nós. Ainda que quem desfrute dela sejam os nossos netos, nossos bisnetos, os que virão depois. Essa energia, essa doação, ela é imprescindível para que a gente alcance o nosso sonho. Então, eu estou muito feliz, muito satisfeito com as minhas escolhas pessoais, com o meu coletivo, que é a Conspiração Socialista, né? Com a mandata do Quilombo Periférico, que é a qual eu estou inserida agora na Câmara Municipal de São Paulo, porque os projetos que nós estamos apresentando, eles vão ao encontro desse nosso sonho de um mundo melhor. Nós enfrentamos, com as armas que temos, os gigantes que estão por aí. Vamos vencer todas as batalhas? Não, mas vamos seguir lutando com determinação, com afinco, e temos certeza de um dia a vitória virá. Tamo junto. Vitória virá. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo ao Edson Pardinho, agradecendo também a você que estiver nos assistindo, peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, comentem, né, nesse vídeo, se concorda com o Pardinho, se até mesmo se discorda, curta esse vídeo, curta outros vídeos, comentem outros vídeos, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, né, no Mesa de Debates. Então, acho que é isso aí, pessoal. Por hoje é só, né? Então, hoje o dia foi bastante corrido, né? E até a próxima. Fui.